Bem-vindos a todos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre as forças em trajetórias curvilíneas. Está lá no capítulo 13 do seu livro-texto, tá? Na página 280. Muito bem. Para que um corpo descreva uma trajetória curvilínea, é necessário que ele possua uma força resultante centrípeta, aquela que tem as características de serem sempre dirigidas para o centro da circunferência. Então vejamos o seguinte: quando um carro está fazendo uma curva, naquele momento eu posso traçar para aquela curva uma linha, uma circunferência que descreve aquele momento, aquela curva naquele momento. Então aqui eu tenho o raio da curva que esse carro está descrevendo, eu tenho a velocidade dele, que eu vou considerar no primeiro momento como sendo constante, então ele não tem aceleração linear, apenas uma velocidade constante linear, e está efetuando essa curva. Tá? A tendência natural desse carro é sair pela tangente, continuar em linha reta. Mas como o volante está virado, os pneus também, ele vai então descrever um movimento circular fazendo a curva. Para que isso aconteça, uma aceleração na direção do centro da curva da circunferência que você descreveu, ela tem que existir. Por que aceleração? Porque você precisa de uma força para isso. Então, considerando que não existe uma aceleração linear, porque ele está fazendo a curva com velocidade constante, a única força que você tem nesse movimento circular é a força centrípeta, dirigida então para o centro da circunferência, que implica numa aceleração centrípeta. Se ela é a única força, ela é, portanto, a força resultante. Como força resultante é massa vezes a aceleração resultante será a aceleração centrípeta. Então, num caso de um veículo ou qualquer corpo descrevendo um movimento circular com velocidade constante, a força resultante daquele movimento é a força centrípeta, tá certo? Massa vezes aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta é a aceleração resultante. Em movimentos, portanto, onde a velocidade é constante, não existe, como eu falei, a aceleração tangencial, que é aquela velocidade, aquela que vai aumentar a velocidade na direção tangencial. Então aqui, se essa velocidade é constante, você não tem uma aceleração tangencial. Então a aceleração centrípeta, como eu já havia dito, é a aceleração resultante do movimento. Por exemplo, eu tenho aqui um satélite orbitando a Terra, girando em torno da Terra. Esse satélite, ele possui massa. A Terra possui massa. Nós vimos que a lei de gravitação universal de Newton, ela diz que todo corpo que possui massa atrai outro corpo que tem massa. Então, a Terra está atraindo o satélite, que pela terceira lei de Newton, atrai com a mesma força a Terra. Eles estão se atraindo. Então, a tendência natural desse satélite é cair na Terra, ser atraído pela Terra. Só que o que acontece? Esse satélite, ele tem uma velocidade que é tangencial. Então, ele tem o tempo inteiro o interesse de ir embora, de se afastar da Terra tangencialmente. Como uma pedra amarrada por um barbante, onde você fica girando essa pedra. A tendência natural da pedra, se o barbante arrebentar, é ir para bem longe de você. Só que o satélite não se afasta exatamente porque existe a força de atração gravitacional que fica puxando ele. Então ele quer ir embora, mas a força gravitacional puxa ele em direção à Terra. Então ele fica girando. A resultante disso é uma força centrípeta que implica numa aceleração centrípeta. O mesmo acontece com o elétron no átomo de hidrogênio, que fica girando em torno do próton. O próton possui carga positiva, nós estudamos isso lá no ano passado, no nono ano. O elétron possui carga negativa. Os opostos se atraem.
há uma atração coulombiana aqui, eletrostática, tá? Dada pela lei de Coulomb, onde o positivo e o negativo estão se atraindo. Então, naturalmente, o elétron deveria colar-se no próton. Mas ele não está parado, ele está em movimento. Ele tem uma velocidade que o tempo inteiro quer fazer com que ele se afaste do próton, saia tangencialmente, afastando-se do próton. Mas isso não acontece porque a força de Coulomb, a lei de Coulomb, a força de atração coulombiana, por ele ser negativo e o próton positivo, atrai. Então essa força aqui atrai, e aí há um equilíbrio, uma velocidade ideal, para a qual você consegue gerar uma força de afastamento igual à força de aproximação, e portanto ele fica apenas girando. Tá? Bem, o que nós temos aqui? Nós temos que isso ainda faz parte da aplicação das leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton. Só que observamos que, por ser um movimento circular, o que eu vou fazer é aplicar que a força resultante, nesse caso, é a força centrípeta. Exemplo, o problema 296, que está lá na página 287 do seu livro-texto. Ao se observar o movimento da Lua em torno da Terra. A Lua é um satélite natural da Terra. Verifica-se que, com boa aproximação, que podemos considerar esse movimento circular e também uniforme, velocidade constante. Você não vai ter a aceleração tangencial, só a centrípeta. Aproximadamente, o raio da órbita lunar é de 38,88 vezes 10 a quarta quilômetros. E o tempo gasto pela Lua para percorrer a sua órbita é de 27 dias. Então, a Lua, para dar essa volta em torno da Terra, ela gasta 27 dias. Considerando a massa da Lua igual a 7,3 vezes 10 elevado a 22 kg e adotando o centro referencial Terra-Lua, aqui no centro da Terra, e fazendo π igual a 3, o π lá da matemática, que vale 3,14, etc, etc, a gente vai arredondar para 3, determine a velocidade média escalar de um ponto localizado no centro da Lua em quilômetros por hora. Então aqui eu tenho que pensar numa Terra como sendo simplesmente uma esfera rígida, tá certo? A Lua da mesma forma, e me interessa o centro das duas, a distância entre elas. Quero calcular a velocidade média, tá bom? Vou anotar aqui aquilo que ele me dá, que é o raio, que é a distância centro a centro das duas esferas, o tempo necessário para dar uma volta, o período, exatamente, o tempo necessário para que o fenômeno ocorra uma vez, período, 27 dias. E o que eu procuro? A velocidade, medida em quilômetros por hora. Beleza. O que é velocidade? Velocidade, quando ela é constante, estamos falando lá do movimento uniforme, é a variação de espaço sobre o intervalo de tempo, ΔS sobre ΔT. Quanto a Lua precisa andar? É o comprimento dessa circunferência pontilhada aqui. Ou seja, 2πr, comprimento da circunferência. 2π vezes o raio r. Então esse é o deslocamento que um ponto lá no centro da Lua vai ter. 2πr. Em quanto tempo? 27 dias. Tá? 27 dias, já que eu quero a resposta em quilômetros por hora, cada dia tem 24 horas, são 648 horas. O π é para a gente considerar 3. O raio, ele deu o valor no enunciado do exercício, 38,88 vezes 10 a quarta em quilômetros. Muito bem. Quilômetro por hora é a unidade que sobra. Belezinha. Aqui, ao fazer 2 vezes 3, 6 vezes 38,88 e dividir por 648, eu encontro 0,36 exatos, vezes o 10 a quarta, que é o mesmo que escrever 3,6 vezes 10 a terceira. 3,6 vezes 10 a terceira, 10 a terceira é 1000 vezes 3,6, 3.600 km por hora.
Tá? Aqui seria até mais correto deixar em notação científica, deixar a resposta como 3,6 vezes 10 elevado à terceira quilômetros por hora. Tá ok? Essa é a resposta do item A. No item B ele pergunta qual o valor aproximado da resultante das forças em newtons envolvidas no momento orbital da Lua, no movimento orbital da Lua. Se ele quer a resultante das forças, do que é que ele está falando? Se é um movimento circular, a resultante das forças, quando eu não tenho aceleração tangencial, é a força centrípeta. A força centrípeta, que a gente já falou no movimento circular, ela é massa vezes aceleração centrípeta. Onde a aceleração centrípeta, nós vimos lá no movimento circular, equivale à velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Então, a força de um movimento circular, a força resultante, é a força centrípeta. A força centrípeta, portanto, é igual a massa vezes a aceleração resultante. A aceleração resultante vai ser a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, por definição, é V2 sobre R, que a gente já viu lá nas aulas de movimento circular. Muito bem. Substituindo, então, os valores. A massa da Lua é ela que está girando. Então, é ela que vai ter essa velocidade linear. A massa que vai vir aqui na força centrípeta é daquele que gira, e não a massa da Terra. Essa massa, ele me deu, é a massa da Lua de 7,3 vezes 10 a 22 em quilogramas. A velocidade que nós calculamos no item A é de 3.600 km por hora. E o raio é de 38,88 vezes 10 a quarta em quilômetros, que foi dado no enunciado. Muito bem. Eu quero a resposta em newtons. Newtons é Sistema Internacional de Unidades. Tem que estar tudo em metros por segundo. Então, aqui metros. Então, vai ficar, na verdade, 7,3 vezes 10 a 22 vezes. Divide por 3,6 o quilômetro por hora, passa para metro por segundo. 3.600 dividido por 3,6 dá 1.000. Isso está ao quadrado. Tá ok? O 38,88 vezes 10 a quarta está em quilômetros. Eu tenho que multiplicar por 1.000 por 10 a terceira para transformar em metros. Então, 10 a terceira vezes 10 a quarta dá 10 a sétima. 1.000 ao quadrado é 10 a terceira ao quadrado, dá 10 a sexta. 10 a sexta com 10 a 22 vai para 10 a 28. 10 a 28 você tira 7, porque é uma divisão de 10 a 28 por 10 a 7, dá 10 a 21. 10 a 21, beleza, mas quem? 7,3 dividido por 38,88, que dá 0,188. Vezes 10 a 21. 0,188 vezes 10 a 21, eu baixo aqui de 10 a 21 para 10 a 20 e aumento aqui em 10 vezes. 0,188 vai virar 1,88. Então, a força centrípeta vai ser igual a 1,88 vezes 10 a 20. Eu chamo a atenção aqui que se você olhar lá no seu livro, aqui está 10 elevado a 23. E está errado lá no livro, tá ok? Eles lá esqueceram de transformar o de quilômetro para metros, tá? Então, a resposta do livro está errada. A resposta correta é essa aqui, é 10 a 20 e não 10 a 23, tá ok? É bem simples, né? O que você tem que fazer, lembrando de tudo que você aprendeu do capítulo anterior sobre as leis de Newton. Então, vocês têm aí material suficiente para responder essa parte dos exercícios, que na verdade não está nessa página aí, né? Deixa eu conferir a página correta. Tá aqui o livro, capítulo 13, né? Muito bem, tá aqui, ó. Esses exercícios que vocês vão fazer aí, ao invés da página 270 até a 279, eles vão estar da página 290 até a página 293, tá ok? Muito bom, um bom estudo para vocês.